agora. Entramos ao vivo, então. Bom dia a todos. Saudamos a todos que estejam online nos acompanhando nessa nova manhã de trabalhos do 16º Colóquio Habermas. Vamos hoje iniciar uma mesa em que nós temos dois participantes habituais do nosso colóquio. O professor Delamar e a professora Marina. Vou fazer a apresentação dos dois agora, com a antecipação dos trabalhos que serão apresentados. O professor Delamar José Volpato Dutra é graduado em Filosofia e em Direito pela UFSC, é doutor em Direito pela URGS, fez um pós-doc em Nova York, fez um pós-doc no País de Gales, e é professor de Filosofia na graduação e na pós-graduação da UFSC, além de ter sido o meu orientador de mestrado e doutorado. Vai apresentar um trabalho chamado Karl Otto Apel, Contribuições Filosóficas. A professora Marina Isabel Velasco tem graduação em Filosofia na Universidade de Buenos Aires, tem mestrado e doutorado em Filosofia na UFRJ, é professora de Filosofia na UFRJ e é professora do programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica. Vai apresentar um trabalho chamado O Debate Habermas versus Apel sobre a Ética do Discurso, Novos Argumentos de Habermas, que vai ser apresentado daqui a pouco. Nós lembramos agora àqueles que estiverem nos assistindo que estará disponível a interação pelo chat, em que vocês podem fazer comentários sobre as apresentações e encaminhar as perguntas que serão lidas ao final e respondidas na medida do que o tempo nos permita pelos participantes. Eu lembro agora a cada um dos participantes do tempo disponível, vão ser 25 minutos para cada apresentação, as duas apresentações serão feitas em seguida, depois nós teremos 15 minutos reservados para as perguntas que tiverem sido colocadas para nós a partir do chat. Vão haver lembretes de quando faltarem 5 minutos para o final de cada apresentação e de quando faltarem 2 minutos para o final de cada apresentação. Então, feitas essas observações, vamos agora à primeira apresentação, que vai ser a apresentação do professor Delamar José Volpato Dutra. Repito o título, Karl Otto Apel, Contribuições Filosóficas. A palavra é sua, Delamar. Bom, obrigado, André, né? Cumprimento também os que estão assistindo, a professora Marina, né? Que estará partilhando comigo essa apresentação. Queria parabenizar a organização do evento, obviamente, nesses tempos, assim, complicados, né? Embora a minha conclusão prévia, se é que pode haver uma conclusão prévia, né, que o formato, assim, presencial é melhor, né? Acho que tem, assim, uns ganhos, né, do evento que a gente não consegue ter aqui, né? Por exemplo, nos intervalos, nos finais, né? Essas conversas acho que são bem interessantes. Eu acredito até que esses eventos evoluirão para algo misto, né? Alguma coisa presencial e compartilhada. Bom, então, em razão do tempo, também eu vou, deve compartilhar uma tela aí com vocês, né? Então, eu vou fazer uma leitura nessa tela, tá? Eu espero que dê tempo aí. Então, Karl Otto Apel nasceu em 1922, morreu em 2017. Logo após a sua morte, ele foi homenageado com diversas publicações. Eu nomino aqui algumas delas, né? Nesse sentido, a revista Ética, que é a nossa revista aqui do departamento, foi surpreendida neste ano de 2020 pelo envio de um artigo do próprio Habermas sobre Apel, intitulado Da Semântica Formal à Pragmática Transcendental, a ideia original de Karl Otto Apel. Esse artigo foi enviado lá no início do ano, aqui para nós, né, e ele se encontra, né, eu estou escrevendo, então, a introdução, ele se encontra, vai ser publicado até o final do ano no número da nossa revista, né. No artigo, Habermas escreve, abre aspas, a obra de Karl Otto Apel representa uma das realizações filosóficas revolucionárias do século XX. O artigo aponta para diferenças e semelhanças dos seus respectivos projetos filosóficos. Só posso tentar fazer justiça, isso está no artigo dele, né,
a fascinante honestidade de um grande filósofo, especialmente de um amigo como Karl Otto, que subordinou tudo em sua vida à consistência de seus pensamentos. Se eu mesmo, que aprendi tanto com ele, esclarecer as razões complexas de nossa divergência, não na substância, mas na fundamentação da ética do discurso. Ao fazer isso, apenas aproveito a oportunidade imerecida daquele que ainda está vivo, sabendo que nossa amizade sempre ocorreu na forma de um diálogo em que ambos estavam dispostos para aprender. Ninguém pode ter a última palavra de qualquer maneira. Junto com o artigo de Habermas sobre Apple, a revista Ética decidiu prestar-lhe uma homenagem por meio de um dossiê, então, como eu disse, sairá até o final do ano. Apple foi, no geral, aferrado a um projeto de fundamentação do conhecimento em geral e da ética em particular. Cabe ressaltar que ele participou da Segunda Guerra Mundial. Talvez justamente motivado pelas experiências da guerra, ele foi levado a se opor ferrenhamente a todo tipo de relativismo, né? E aqui tem, então, uma citação, né, digamos assim, da experiência, né, da guerra, onde tudo era falso, digamos, tudo parecia falso, levou ele a procurar uma sólida fundamentação da ética, né, e do conhecimento. Então, com o presente dossiê, o público brasileiro passa a ter acesso a um estudo amplo e aprofundado da obra do filósofo, porque haverá vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros que irão participar do dossiê. Então, eu começo aqui com a virada linguística. Em 1965, Roth publicou um livro sobre a virada linguística. Sabidamente, 25 anos depois, ele revisou profundamente, se não abandonou aquela visão primeva da filosofia da linguagem que ele sustentara em 65, já que a qualifica sob o olhar de 90, né, 25 anos depois, como estranha, né, Quente. O slogan da chamada filosofia analítica da linguagem ou da virada linguística era: problemas de filosofia são problemas de linguagem. A virada linguística teria, ao final, feito uma contribuição importante para a filosofia, no sentido de mudar a perspectiva da experiência, como sendo o meio da representação, para a linguagem, como sendo tal meio. A vantagem dessa mudança seria que o termo sentença ou proposição, que os filósofos da linguagem passaram a usar, não conteria uma ambiguidade que palavras como experiência e ideia portariam, já que poderiam significar tanto impressão dos sentidos quanto crença. De todo modo, a filosofia analítica da linguagem carregaria consigo, para o olhar de Roth de 90, dois problemas. O primeiro é que não haveria algo tão definido como a filosofia. O segundo é que não haveria algo como a linguagem, assim como a expressão aparece em problemas de linguagem. Linguagem e filosofia não nomeariam algo unificado, contínuo, estruturado, mas seriam atividades humanas vagas e amorfas. Justo isso seria um impedimento para a possibilidade de se desenhar um método para a filosofia a miúde pretendido pela perspectiva analítica da linguagem, já que nem mesmo haveria uma natureza própria dos problemas filosóficos. Dito claramente, haveria muitas maneiras de fazer filosofia, como haveria diversas filosofias feitas e também de diversas maneiras, né? Um programa de pesquisa filosófica poderia terminar, como ocorreu com o tomismo, e talvez estivesse a ocorrer o mesmo com a imagem representacionista cartesiana do conhecimento, como, aliás, denunciado pela própria filosofia analítica da linguagem, o que, por certo, mostra a dificuldade de se identificar a natureza da atividade filosófica, bem como de atribuir um método próprio. Para se ter uma ideia do cenário da época, basta lembrar que o predomínio da filosofia analítica da linguagem, com inspiração no primeiro Wittgenstein, aquele do Tractatus, cuja tônica era a defesa das proposições da ciência como sendo as únicas portadoras de valor e verdade, implicou uma crítica radical, não só da metafísica, mas também da ética, da estética, da filosofia política, bem como de outras áreas da filosofia. Seja como for, na introdução de 65, Roth fizeram uma espécie de prospecto para a filosofia da linguagem, de acordo com a qual, depois da dissolução dos problemas tradicionais, o que eram intentado pelo programa da filosofia analítica da linguagem, 6 possibilidades abrir-se-iam. Importa que destacar a 6ª possibilidade. Esta possibilidade avança no sentido de transcender a perspectiva da dissolução de problemas pela análise da linguagem em direção a uma atividade de descoberta de, citação do Roth, condições necessárias para a possibilidade da própria linguagem
em um estilo análogo ao modo pelo qual Kant buscou descobrir condições necessárias para a possibilidade da experiência. Strauss é nomeado por Hort como um representante de um tal viés, e é bem conhecida a influência de Strawson sobre Apel e Habermas. Nesse particular, soa quase como se Hort estivesse prefaciando obras de Apel e de Habermas, já que, como bem pontua Bernstein, Habermas teria um pragmatismo kantiano. E um dos títeres desse pragmatismo da linguagem de viés kantiano viria a ser justamente Apel. Então, eu agora escrevo um pouco o princípio do discurso, né, ainda que todo o espectro das pretensões de validade, né, propostas ali pelo Apel e pelo Habermas, esteja sob o escopo do princípio do discurso, o referido princípio parece vocacionado para a ética. Apel, quando pôs foco na ética, ele começa por apresentá-la como uma hipótese como se ela tivesse uma gênese histórica, né? Então, claro que depois ele vai chegar à questão da validade. Nesse particular, ela é pensada como uma resposta a um problema que teria resultado do processo evolutivo, precisamente quando surgiu o animal humano. A evolução que gerou a humanidade despotencializou o papel dos instintos como um mecanismo bem-sucedido de sobrevivência de todos os animais, o qual, com a hominização, teria sido compensado pelas determinações da razão. Nesse cenário, ele acata a teoria de Arnold Gehlen, segundo a qual as instituições cumpririam ou substituiriam a função dos instintos, na medida em que aliviariam exigências teóricas e práticas que cada um teria que tomar em função do eclipse dos instintos. Ele atribui à ética, nesse processo evolutivo, justamente uma função meta-institucional, no sentido da crítica dos fundamentos das instituições, o que já implicaria atividade discursiva comunicativa. A problemática avança, então, pelas instituições, né? Depois para a questão da guerra nuclear, bem ali na época dos escritos de Apel, mas para ele especialmente avança na consideração da intervenção que os humanos passam a fazer no meio ambiente, o que acabou por tomar dimensões planetárias. Essa reconstrução quer mostrar um desafio que ele caracteriza como externo à ética, no sentido de que seria uma demanda divinda de fora do próprio campo da ética, a qual exigiria uma resposta que ele nomina como ética da responsabilidade. A esse desafio externo, ele ajunta um desafio interno, o qual demanda que sejam construídos padrões éticos como a regra de ouro. Nesse sentido, a racionalidade estratégica dos imperativos hipotéticos não se perguntaria pelos fins. Ora, a comunicação parece precisamente poder comportar a função primordial de encontrar quais fins deveriam ser buscados, na medida em que seriam tais fins que estariam em acordo com o interesse de todos. Nessa perspectiva, ele reclama do relativismo dos comunitaristas, e mesmo de Hort, né, e mesmo de Rawls, por não ofertarem, sob o ponto de vista interno da ética, né, uma fundamentação universal para ela, o que teria como consequência uma falha dessas formulações éticas, justamente em sua capacidade de resolução dos desafios externos à ética, já que estes exigiriam respostas universais, como a questão ambiental, por exemplo, ou nuclear, né, que seja. Mesmo Kant teria falhado nesse quesito, inclusive porque a fundamentação por ele proposta ficaria a meio caminho pelo apelo a um fato da razão. Portanto, a fundamentação seria um desafio interno à ética, já a questão da guerra nuclear, a situação da ecologia no mundo e a justiça social seriam desafios externos a ela. Os desafios externos mostrariam as insuficiências das respostas dadas internamente até o momento em que ele escreve, né, e clamariam por uma nova fundamentação. O seu diagnóstico da situação filosófica da Europa em meados do século XX, logo depois da Segunda Guerra, é que esta tenderia a ver a moralidade como uma questão privada e irracional, como já seria o caso da religião. Porém, o desenvolvimento científico e tecnológico levantaram problemas globais a exigir uma ética da responsabilidade global. Logo, nem a ética existencialista, para ele racional, nem a racionalidade científica livre de valores poderiam ofertar uma resposta acho que me perdi. Então, poderiam dar uma resposta a essa problemática externa, né, à própria ética.
Ele critica aqui, inclusive, a perspectiva marxista, né, enfim, que teve também o encaminhamento da ética para ele inadequado, né, portanto, no mundo do leste europeu, né. Concernente ao ponto do desafio interno à ética, aquele da fundamentação, ele anota que, muito embora a dedução lógica tenha marca importante, ela conduziria ao trilema de Milhouse. Particularmente em relação à ética, ter-se-ia que ou derivá-la de evidências empíricas, o que conduziria a uma falácia naturalista, ou derivá-la de normas já consideradas válidas. Isso é o que pavimentaria o caminho em direção à racionalidade instrumental estratégica, cujos fins seriam sempre já dados, o que tornaria, por si, impossível uma fundamentação racional da ética. Nesse sentido, como bem pontua Hobbes, a razão passaria, né, de um cálculo. Em contraponto a essa reconstrução, ele parte da constatação de que todo pensamento, argumentação ocorre pela linguagem, com isso abre-se a possibilidade de uma reflexão transcendental das condições de possibilidade da comunicação que ocorre pela linguagem. Seu ponto específico será que o pensamento tem o caráter de uma argumentação pela linguagem e que a racionalidade comunicativa da argumentação pressupõe normas morais. Então, trata-se de uma pragmática transcendental da linguagem como transformação da filosofia transcendental kantiana, que foi o programa do Apio e do Habermas meio em conjunto, né? Tem aqui a discussão no Apio e no Habermas sobre os argumentos transcendentais. Como vocês já sabem, o Apio dá um estatuto muito mais forte do que o Habermas a esses argumentos. O Habermas tende a chamar esses argumentos de quase transcendentais, né? Então, eu passo essa parte, ela já é bem discutida, e eu foco aqui num outro ponto, então, que é a questão do direito e da coerção, que é um outro ponto de discordância entre os dois, né? O problema básico da aplicação da ética discursiva, Appian entende em conexão com a falta de reciprocidade na cooperação. Dito claramente, o mau curso do mundo, em descompasso com a racionalidade comunicativa, demandaria uma terceira alternativa, a qual não poderia se deter em uma reclamação de falta de motivação moral, como ele sugere ser a posição de Habermas. Mas teria que fazer uso da coerção, especificamente o uso da coerção do direito. Contudo, um tal uso da coerção teria que ser justificado moralmente. Por certo, de acordo com Apio, não há autoridade no próprio princípio do discurso, já que ele é um discurso livre de autoridade. Portanto, a autoridade do direito, e com ela a coerção, só poderia ser justificada eticamente. O direito positivo, coercitivo, não poderia ser uma especificação do princípio do discurso, mas ele teria que ser uma suplementação necessária, portanto legítima, em razão da falta de reciprocidade na responsabilidade discursiva dos humanos. Em estado de natureza, a ética discursiva fica necessitada de suplementação. Apio pode pensar desse modo porque ele concebe a ética discursiva nos termos de uma ética da corresponsabilidade situada historicamente, o que determina ter que justificar elementos de coerção. Haveria como que um duplo a priori, da comunidade ideal de comunicação e da comunidade real de comunicação. A comunidade primordial, discursiva, implicaria uma antecipação da comunidade ideal, de tal modo que, quando a aplicação da comunidade ideal restasse impedida na comunidade real, isso clamaria por uma suplementação. Ou seja, haveria reservas estratégicas, como os crimes, por parte de alguns, que demandariam uma estratégia de contra-estratégia, moralmente justificada, como dever de responsabilidade, já que seriam termos contrafaticamente aceitáveis para uma comunidade ideal de comunicação. E como vocês sabem, aqui reside um dos maiores discordâncias de Apio em relação, de Habermas em relação a Apio, porque o Habermas acha que a coerção não é algo que se possa fundamentar epistêmica ou normativamente. Já o Apio acha que é possível justamente essa fundamentação, né, da coerção. E aí, digamos, aplicada à racionalidade comunicativa. E aqui, realmente, eles têm discordâncias bastante profundas, porque o Habermas vê aí, em Apio, o rei filósofo querendo governar o mundo, mais ou menos isso. Por que eu faço isso aqui foi bem corrido, o texto é bem maior, tá, né, ele vai ser publicado no final do ano na revista Ética, né, mas, por razão do tempo, eu tive que encurtar vários pontos aqui. E porque eu queria chegar, na verdade, a esse ponto aqui, de diagnóstico e prognóstico, né? O diagnóstico de Apio, no pós-guerra, diz respeito a problemas macro,
ou seja, problemas que poderiam afetar a toda a humanidade, como a energia nuclear, meio ambiente, pobreza, seriam tais problemas externos que clamariam para uma resposta ética, que não podia ser aquela do ceticismo, que levaria a determinações éticas particulares, sejam relativas às diversas culturas, seja no limite ao subjetivismo. Daí a ética discursiva universal, que poderia dar uma resposta àquele desafio. O diagnóstico de Habermas vai mais na direção da perda de sentido e da perda de liberdade, o que pode acarretar patologias, maiormente a anomia, que impacta a problemática da legitimidade nas sociedades modernas, gerando problemas de desintegração social. Sabidamente, o intento de Habermas é o de redescobrir, reconstruir, fontes da solidariedade a miúde presentes justamente nos meandros da racionalidade comunicativa. De todo modo, o diagnóstico é ainda de problemas macros. As problemáticas micro, que já aparecem em Habermas, como a diversidade cultural, o feminismo, são ainda tratadas sob o pálio da universalidade da ação comunicativa, incluindo a ética discursiva e a teoria discursiva do direito. Vale anotar que os autores têm um veio marxista no sentido de uma precedência dos problemas advindos da agenda econômica, Eles têm um pano de fundo ainda nesse sentido. Contudo, no século XXI, por um lado, o diagnóstico parece ter se tornado micro, como sugerem Taylor, Fukuyama, em seu livro de 2018 sobre identidade, e ontem a exposição do André Coelho, que está presidindo essa sessão, também apontou, com toda a propriedade nesse sentido, de forma bastante completa, inclusive no escopo dos autores. Isso sugere um diagnóstico de tal modo diverso que parece até mesmo impossibilitar um linguajar comum para tal diagnóstico, como aquele que antanho desempenhava os conceitos de alienação, ideologia, reificação, perda de sentido, perda de liberdade, que eram conceitos que tinham uma aplicação mais geral. O máximo que se consegue, parece, é agrupar esses diagnósticos sobre a rubrica reconhecimento ou identidade. Tome-se como exemplar a questão cultural jamais consolidada na filosofia, se nela for incluída a questão religiosa, como pensa Habermas que seja o caso. Segundo Taylor, então, por exemplo, vamos tomar aqui o Taylor, O Taylor, no texto dele sobre o reconhecimento, ele distingue dignidade e identidade, ou dignidade e autenticidade. De acordo com o primeiro conceito, a dignidade clamaria por igualdade, Então, ele faz aqui lá o Taylor, uma espécie de teoria da modernidade, onde ele tenta mostrar ali, por intermédio de Rousseau, por exemplo, que houve uma mudança ali no início da modernidade da questão da honra para a dignidade, e isso, com o conceito de dignidade, aquele conceito de honra, que antes era restrito a um certo grupo, por exemplo, dos nobres e tal, ganhou uma universalidade, uma igualdade de todos os cidadãos, e isso conduziu a uma política de iguais direitos, Iguais direitos, Porém, ele acha que tem um segundo conceito operando ali no início da modernidade, que também está em Rousseau, particularmente em Rousseau, que é o conceito de autenticidade. É aquele e esse conceito de autenticidade, ele está ligado à identidade, e ele clamaria não por igualdade, mas por diferença. Então, aqui a citação, a segunda mudança, o desenvolvimento do conceito moderno de identidade, deu nascimento à política da diferença. Na política da diferença, segundo ele, não importa a igualdade, mas justamente o caráter distinto, o caráter diferente, E isso é o que se traduziria pelo conceito de autenticidade. Então, ele opõe ali, um conceito de autenticidade ao conceito de dignidade, e diz que eles conduzem a dois caminhos diferentes. E claro,
A tese, como vocês podem perceber, é que a modernidade honrou o conceito de dignidade, de igualdade, e enterrou ou deixou submerso o conceito de autenticidade ou de diferença, que apareceu, depois veio aparecendo com muito mais força, né? O exemplo que ele aponta para este último diagnóstico é justamente o livro de Gilligan, né, e Different Voice, aquele livro de 82. Ou seja, uma vez dentro da política da igual dignidade, que a modernidade conduziu, né, às sociedades, acusa-se a discriminação de diferenças, já que haveria somente o reconhecimento de uma identidade padrão constituída de direitos. Porém, o demandado seria o reconhecimento de algo não partilhado universalmente. E aí vem aqui a questão, né, de alguma coisa, né, o status, que não é algo universalmente partilhado. É ele próprio que diz isso, né? Dito claramente, a política da dignidade humana universal seria cega para as diferenças. Desse modo, a autenticidade seria um valor diferente daquele da autonomia, este instanciado pelo conceito de dignidade, né? Que apontaria no sentido de, justamente, de ser verdadeiro para com o meu ser, com aquilo que eu sou, né? E não na imitação de outra pessoa, outro grupo, né? Todas essas demandas reivindicariam uma valorização positiva do diferente, não simplesmente a tolerância. Então, não se trata simplesmente daquilo que a modernidade liberal teria estabelecido, que é deixar sobreviver, ou deixar os outros serem, ou as culturas sobreviverem, mas reconhecer o seu valor positivamente. Ora, o liberalismo seria acometido de um tipo de cegueira em relação a essas reivindicações por identidade, diferença, alteridade, autenticidade, que ele chama aqui de difference blind, né, o diagnóstico que ele faz do liberalismo. Ele diz que nem todas as culturas consideram, né, que se deva diferenciar, por exemplo, religião e Estado, vida privada e vida pública, esse tipo de coisa. E o Samuel Rush, lá, é o que ele, Salman Rush, né, é o que ele toma aqui como exemplar. Mutatis mutandis, isso valeria para temas como racismo, gênero, nacionalidade, etnia. Eu entendo, assim, vários dos aspectos que o André falou ontem na sua exposição, mas também esse livro do Fukuyama chama atenção para isso, que isso teria conduzido a uma política do ressentimento, justamente porque não teria esse reconhecimento, né? E isso seria a grande causa, segundo a tese do Fukuyama, da crise da democracia contemporânea, né? Mesmo a agenda econômica, ela é reinterpretada nesse registro, incluindo releituras de Smith, Hegel, como operadas por Honeck e Fukuyama. Riqueza e pobreza diriam respeito prioritariamente a status, honra, não a necessidades, né? Então, tem lá aquela famosa citação do Adam Smith, né, que o rico, ele se compraz na sua riqueza, porque isso é apreciado pelos outros, e o pobre, ele não está, digamos assim, o problema dele não é a necessidade que ele passa, mas é a exclusão do reconhecimento dos outros seres humanos, né? É o que já o Adam Smith diz lá no texto dele. O Hegel, depois, vocês sabem, trata disso, diz que o problema da pobreza ali é uma questão de honra, que tem a ver com o trabalho. O Honeck retoma isso, o Fukuyama também. Então, mesmo a agenda econômica aqui, né, ela é reinterpretada dentro desse novo quadro. A questão que se põe é, como tratar as problemáticas e reivindicações feitas nesses diagnósticos? Há pelo menos 3 opções. Poderia ser ao estilo hobbesiano, ou schmittiano, né, porque a questão é, como é que se tem uma vida em comum agora, né? A modernidade deu uma solução para a vida em comum, que foi aquela de pôr entre parênteses as diferenças. Tá, mas, e aí tem a humanidade, a dignidade cumpriu esse papel. Mas agora, essa questão da diferença, ela realmente apareceu, né, de forma bastante forte, né? Então, qual a solução agora para tratar disso? Ou tem uma solução hobbesiana e schmittiana, e se não houver outra, se sabe que essa é a solução que realmente acaba acontecendo, ou apela-se a um tipo de anarquismo, ou a um estilo universal proposto por Arthur Habermas. Não sei se temos tempo ainda.
Se você puder já encaminhar a conclusão, já passamos dos 5 e dos 2 minutos. 2 minutos, pode ser? Uhum, pode ser. Então, eu aqui aponto 3 soluções, tá? Marcos Nobre, por exemplo, Repa e outros, sabe? Mas eu não gostaria de insistir na perspectiva ainda do Habermas e do Apple, aquela da universalidade. Outros, como Derrida e Sartre, caminham por outro viés. Então, eu anoto aqui a ideia do Derrida, lá no Force de Luar, né? Ele diz que o direito, ele sempre é dado por uma regra, que é universal, mas a justiça não é sempre um caso particular, né? Portanto, não tem como combinar justiça com direito. Sartre, nós entendemos que o consenso ao redor da democracia deliberal não existe mais, mas nós não sabemos até onde o desaparecimento dessa democracia liberal vai nos conduzir. A rubrica que ele apostrofa é aquela de uma heteronomia sem servidão ou sem dominação. Isso poderia ser exemplificado pela ideia de licença ambiental. Ela operaria a noção de que o meio ambiente seria algo comunitário. Do mesmo modo, na ação penal pública incondicionada, haveria a ideia de que o corpo não seria uma pertença da pessoa, por isso que teria uma ação pública do Estado. Então, a perspectiva do Sartre aqui, ela desconstrói essas noções de indivíduos, de sujeitos políticos e caminha, né, talvez com isso eu conclua pela citação dele. Seria o caso de se perguntar, então, se a política é de fato uma atividade que poderia guiar-se pela idealidade da razão como horizonte formal capaz de fundamentar a procura do melhor argumento. Pois talvez ela seja, ao contrário, a exposição da ausência de uma gramática comum de argumentação, de um antagonismo inextirpável advindo da existência da multiplicidade própria a um corpo político fragmentado por experiências históricas que são traduzíveis em uma gramática geral. Nesse sentido, a política desconhece paz como concórdia e as instituições que nascem dos conflitos políticos não poderão esperar impô-la. Na verdade, a política sabe que os períodos de paz são, como já se disse, páginas em branco da história. Daí porque ela nos ensina, ao contrário, que o pior erro talvez seja procurar a paz lá onde ela nunca poderá estar. Então, enfim, é mais uma conclusão, né, de como se encaminharia essa nossa situação. Tá? Então, eu agradeço, né, e passo a palavra para o André. Agradeço também, Delamar. Voltaremos aos temas da sua apresentação na parte das perguntas. Agora vamos encaminhar para a apresentação da professora Marina. Para aqueles que não estavam no início, eu vou voltar a fazer a apresentação dela. A professora Marina Isabel Velasco é graduada em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires, tem mestrado e doutorado em Filosofia pela UFRJ, é professora da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica. Ela está, no caso desta apresentação, voltando a um tema que ela tratou já algumas vezes na sua dissertação de mestrado de 93, orientada pelo professor Guido Antônio de Almeida, num artigo de 95 na Revista Latino-Americana de Filosofia, no seu livro de 2001, e na segunda edição do livro, novamente, com um novo prefácio, em 2011. A apresentação dela tem como nome o debate Habermas versus Apple sobre a ética do discurso, novos argumentos de Habermas. E agora eu passo a palavra à professora Marina. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso querido colóquio, agora em modalidade pandêmica. Muito feliz por compartilhar esta mesa com Delamar e também o André, uma mesa que é um pouco uma homenagem à Apple, e por essa razão, em minha fala, vou focar um pouco mais na contribuição do Apple a esse debate sobre a ética do discurso. Gostaria de ser breve para dar tempo a alguma troca de argumentos, e essa troca de argumentos sobre sua tão prezada ética do discurso será a melhor homenagem. Só vou ler a primeira parte para contextualizar melhor a perspectiva da qual pretendo falar.
na década de 70, na Universidade de Frankfurt, 2 filósofos, colegas e amigos ministraram conjuntamente alguns memoráveis cursos nos quais discutiam muito calorosamente questões ligadas ao que começava a ser chamado de ética do discurso. A ideia de que a prática coletiva de uma argumentação racional, mesmo aquela levada a cabo pelos cientistas naturais, pressupõe normas que têm conteúdo moral, tinha sido antecipada no pragmatismo americano, na ideia de Peirce, de uma comunidade de pesquisadores que procuram a verdade. Mas foi Apple quem estendeu a comunidade dos pesquisadores para a comunidade da interação dos sujeitos socializados da comunicação cotidiana, abrindo assim a porta para essa nova perspectiva que permitiu pensar em uma ética do discurso. Em um longo artigo publicado em julho deste ano de 2020, inesquecível ano, em ocasião de uma homenagem a Apple, Habermas reconhece que sem Apple não teria havido ética do discurso. Foi Apple quem abriu a porta, ou abriu uma nova dimensão na análise da linguagem e com isso completou a chamada virada linguística. Aspas, ele realizou a transição da semântica formal, que se concentra na estrutura dos enunciados, para a pragmática transcendental da linguagem, centrada nas propriedades formais do uso e da interpretação das expressões linguísticas. Desta forma, ele lançou as bases para uma ética do discurso. Fecha aspas. Após lamentar o fato de, nas últimas décadas de sua vida, Apple ter desviado a atenção de seus colegas do caminho em direção à ética do discurso para o tema secundário da sua fundamentação, Habermas volta a se ocupar com as razões complexas da divergência. Eu não sei se há estritamente novos argumentos de parte de Habermas nesse último artigo novo, mas gostaria de reconsiderar, de minha perspectiva, as razões da divergência. Nesse sentido, o título da minha comunicação mudou. Já não é novos argumentos de Habermas, mas reconsideração das razões da divergência. A ética do discurso recebe este nome pelo fato de ser uma teoria moral que tenta fundamentar um princípio moral nas argumentações. A ideia de que a prática da argumentação racional pressupõe normas que têm conteúdo moral não é tão estranha assim. Tal prática coletiva de troca de argumentos implica a aceitação de múltiplos compromissos. Respeitar as regras lógicas, dizer a verdade, fornecer razões para as afirmações que fazemos e dar atenção a todas as objeções que nos sejam feitas. A busca cooperativa da verdade ou da correção de nossas pretensões ligadas a normas precisa se apoiar em certas idealizações da situação epistêmica, em autênticas pressuposições inevitáveis que envolvem o reconhecimento de todos os participantes enquanto interlocutores com os mesmos direitos. As controvérsias começam na hora de interpretar qual a força de tais pressuposições inevitáveis de conteúdo normativo reveladas por meio do chamado argumento pragmático transcendental. O debate entre os dois filósofos perpassou diferentes etapas. A época do maior acordo começou a se desmanchar na hora de tentar determinar o alcance da fundamentação filosófica do princípio U, um princípio de universalização moral equivalente ao imperativo categórico kantiano, que pode ser derivado desses pressupostos inevitáveis das argumentações práticas.
Então, para dar conta dos diversos percursos seguidos pelos autores a partir desse momento, parece natural focar nessa divergência em torno do alcance do argumento pragmático transcendental. E eu revisarei aqui esse debate, no que entendo que seria a primeira parte do meu trabalho, porque eu creio que sim, que a divergência em torno do argumento pragmático transcendental foi sobredimensionada ou exagerada. E nesse sentido, quando Habermas diz que é um tema secundário da fundamentação, em um sentido ele tem razão. Porque me parece que a motivação mais importante para a bifurcação dos caminhos tem a ver com um problema que já não podia ser mantido naquele momento como telão de fundo, e que exigia confirmar ou redefinir a arquitetura das teorias, qual seja, dar conta de maneira adequada da relação da moral com o direito. Porque naquela primeira versão da ética do discurso, a moral e o direito apareciam fusionadas, assimiladas. E eu acho que foi o Albrecht Wellmer quem melhor exprimiu esse problema. E vou citá-lo. Ele disse: a ligação do direito com a moral no princípio 1 consegue-se ao preço de uma assimilação conceitual dos problemas morais aos problemas jurídicos. No princípio 1, misturam-se um princípio moral universalista com um princípio de legitimidade democrática, e o fazem de uma maneira tão confusa que, ao final de contas, não fica convincente nem como princípio moral, nem como princípio de legitimidade. Em 1992, então, Habermas publica Facticidade e Validade, livro no qual justamente redefine a arquitetura da teoria ou arquitetônica. O princípio moral de universalização já não aparece no topo da construção teórica, porque não poderia ser derivado apenas dos pressupostos de argumentação em geral, e aparece, então um princípio que expressaria a ideia de imparcialidade nos juízos práticos, de uma maneira neutral, ainda indiferente à distinção entre moral e direito. Vou pular essa explicação, porque estamos entre pessoas que já sabemos disso. O importante é que evita-se, dessa maneira, nessa nova arquitetura ou arquitetônica, a implausível subordinação naturalista do direito à moral, algo que se segue da posição de Apel. Então, Habermas não apenas quer evitar um comentário. A rigor, na observação de Wellmer, não é que exista uma subordinação naturalista do direito à moral. Acontece que moral e direito estão misturados de uma maneira confusa, e mais ainda, a moral aparece absorvida pelo direito. O princípio 1, naquela primeira versão e a arquitetura da teoria, assimilava os problemas morais mais aos problemas jurídicos, ou então misturava as duas coisas, né? Habermas não apenas quer evitar a subordinação naturalista do direito à moral, mas também recusar a tese positivista da separação completa entre o direito e moral. Habermas, como sempre, quer tudo para ele. Uma compreensão adequada das condições de vida social no Estado moderno exigiria levar a sério a separação entre moral e direito, como diferentes domínios de normas de ação, mas ao mesmo tempo dar conta da relação que existe entre ambos os domínios.
não aparece tão clara, pelo menos para mim, a tese da complementariedade entre direito e moral que passou a defender a partir de então. Quando diz, por exemplo, que o direito, para ser legítimo, tem que estar de acordo com princípios morais que pretendem validade geral, ultrapassando a própria comunidade jurídica. O que isso quer dizer exatamente? Claro que argumentos morais aparecem na política e na criação do direito, mas como? Não fica claro para mim, nunca ficou, também não aprofundei nisso. Mas, por isso, eu pensei num roteiro para pensar este problema, e aí eu peço para o Ricardo, que pode colocar na tela para compartilhar. Eu pensei num roteiro que colocasse essas questões que estou apresentando, e ele teria duas partes, focando na questão da ética do discurso, e revisar primeiro o debate da fundamentação, distinguindo o que eu entendo que são duas grandes questões em confronto, e as consequências que se seguem dessa distinção para as teorias de ambos os autores, e numa segunda etapa, que eu hoje não posso falar sobre isso, me interessaria refletir sobre o significado esse da tese de Habermas, de que o direito, para ser legítimo, tem que satisfazer exigências morais, e sobre o lugar que a ética do discurso assume na nova configuração teórica. E por que na segunda etapa apenas Habermas e não Apel? Porque não me parece plausível a subordinação do direito à moral que a posição de Apel representa nesse aspecto. Então, vou falar da primeira parte, o primeiro grupo de questões que tem a ver com o debate entre Apel e Habermas sobre a ética do discurso. Então, eu entendo que há duas grandes questões confrontadas nesse debate, que têm que ser distinguidas, e que não são, muitas vezes, bem distinguidas. A primeira constitui um problema da razão teórica. O que se discute é se o argumento pragmático transcendental é um tipo de argumento transcendental bem-sucedido, no sentido de ser capaz de estabelecer pressupostos de forma conceitual ou lógica, ou se, quando muito, é apenas um mecanismo heurístico proveitoso para formular hipóteses linguísticas muito gerais. E a segunda questão está ligada à razão prática e tem a ver com essa tentativa de fundamentar regras de conteúdo moral enquanto pressupostos necessários das argumentações, porque então tem que se provar essa conexão entre os discursos e as ações, né? Mesmo que a prova do reconhecimento necessário de regras de conteúdo moral na argumentação fosse bem sucedida, o que deve ser mostrado também é que essas regras necessariamente reconhecidas pelos que argumentam, no momento que argumentam, têm validade para o agir fora das argumentações. Entendo que são duas questões bem diferentes, mas acontece que aparecem misturadas também na discussão entre eles. Claro, se Apel, por exemplo, entende que o argumento pragmático transcendental autofundamenta a razão teórica e a razão prática num ponto único. Então, claro, para ele provar a primeira questão, é provar também a segunda. Mas eu entendo que podemos interpretar o argumento pragmático transcendental como um tipo de argumento conceitual, ou lógico e não empírico, no sentido em que foi entendida na longa discussão sobre transcendental arguments depois de Strawson, né? na filosofia anglo-saxã. Justamente a parte do texto de Lamarck que ficou ainda para... foi uma boa complementação nesse sentido. Porque... Então, eu entendo, podemos interpretar esse argumento pragmático transcendental como um
transcendental argument, nesse sentido de toda essa discussão longa e prolixa da filosofia anglo-saxã, mas e não admitir, claro, que ele possa provar tudo o que Apple pretende ou acredita que ele prova, né? O argumento pragmático transcendental estabeleceria regras ou pressupostos argumentativos, não normas morais. Eu entendo que o argumento pragmático transcendental não pode provar o princípio da ética do discurso contra um cético metaético, como Apple pretende. Por isso, essa estratégia de fundar a ética, uma ética com esse argumento, não pode escapar a esse dilema discurso teórico, discurso prático, moral. Aquele problema. Não é difícil provar regras de reconhecimento recíproco como pressupostos necessários do discurso teórico, mas não se vê por que poderiam aspirar a ter validade fora das relações estritamente discursivas, isto é, não teriam autêntica validade moral. E se se tentasse prová-las como pressuposto do discurso moral, talvez junto com algum outro pressuposto, poderia-se obter delas um princípio semelhante a mas este só teria validade para quem participa em discursos morais, não precisamente para os céticos morais. Então, eu já estou vendo que o tempo não vai dar para falar o que eu queria falar. Então, eu entendo que claro, o argumento, qual a forma desse argumento, a forma lógica do argumento pragmático transcendental, APT, argumento pragmático transcendental. Não adianta voltarmos à filosofia transcendental kantiana, porque os próprios argumentos de Kant estão tão entremeados de conceitos próprios da sua filosofia que se torna difícil separar uma forma típica do que seria a prova transcendental. Mas justamente após a proposta de reconstrução austera de Strawson, produziu-se toda essa avalanche de artigos sobre os transcendental arguments. E como é que esse argumento é interpretado como um tipo de prova indireta, esse argumento transcendental pós-kantiano, um argumento anticético, uma prova indireta, que procura justificar suas conclusões, exibindo-as como condições necessárias para a experiência, o conhecimento ou a linguagem. De maneira geral, o argumento se constrói considerando uma alternativa e demonstrando a incoerência interna dessa alternativa. E nas posições do debate temos dois polos, de um lado aqueles que consideram que pode haver argumentos transcendentais válidos capazes de estabelecer conclusões sintéticas a priori, e de outro lado aqueles que os consideram meros argumentos de parasitismo, Rorty, por exemplo, pois a única coisa que poderia mostrar a um cético é que as noções que ele utiliza são parasitárias de noções convencionais mais fundamentais. Mas acontece que, a rigor, o argumento, o APT desenhado por Apple, é mais parecido com a defesa aristotélica do princípio de não contradição. Possui mais afinidade com aquele argumento, porque aquele cético duvida de uma regra da linguagem, nada menos que do princípio de não contradição. E contra ele, Aristóteles articula uma autêntica prova de refutação transcendental. Então, a estratégia do argumento consiste em substituir a impossível demonstração, já que qualquer demonstração pressuporia o princípio que se quer provar, por uma refutação. Fazer valer o fato de que o próprio oponente cético, que quer negar o princípio, já está pressupondo. E no caso do cético radicalíssimo de Aristóteles, que duvida do princípio de não contradição, Aristóteles só pede para ele que
pronuncie uma frase com sentido. Se ele fala, então Aristóteles pode mostrar que ele já está pressupondo o princípio de não contradição. E se o cético não fala, diz Aristóteles, então não temos por que considerá-lo, ele é como um vegetal, uma planta. E até a Bárbara Cassam diz que essa é a figura justamente da exclusão totalitária do insensato, né? Quem não fala com sentido é excluído do discurso. Parece haver duas possibilidades apenas: ou ser membro pleno da comunidade dos falantes, ou ser uma planta. Está essa questão nesse argumento, né? Então, foi Apel quem trabalhou esse argumento e quem desenhou essa prova, esse argumento da contradição, que primeiro ele chamou de contradição real, depois chamou de contradição pragmática, e depois foi chamada, e assim ficou, como contradição performativa. E o que Apel faz é estender a todos os pressupostos dessa prova da contradição performativa, a todos os pressupostos da situação argumentativa, que não podem ser negados por nenhum oponente sem que se produza uma contradição entre aquilo que se afirma, nega, pergunta, e o ato de afirmar, negar ou perguntar. E então é usando essa fórmula da contradição performativa que Apel prova as regras de uma lógica mínima, determinados pressupostos de existência, e essas regras que regulam a interação dos que argumentam enquanto falantes, que envolvem as 4 pretensões de validade, e juntamente com a pressuposição inevitável de sua resolução consensual na situação ideal de fala. Então, como estou de tempo? Resumo não estou vendo, como estou vendo minha tela aqui. Ainda tem 2 minutos, professora. Quanto? 2 minutos. Curto. Que desastre. Bom, resumindo a questão da forma lógica do argumento, continua me parecendo que o APT é um argumento conceitual e, portanto, não empírico. Esses pressupostos candidatos a inevitáveis não possuem caráter de hipóteses científicas que pudessem ser verificadas ou falseadas pela observação da conduta linguística ou consultando os falantes nativos. As razões para rejeitar ou aceitar os pressupostos só podem ser rigorosamente lógicas. Eles não podem ser negados sem contradição. Então, claro, acontece que Apel não apenas considera que o argumento tem essa forma, mas para ele os enunciados parece haver uma certa evidência de consciência nessa contradição performativa, que parece, enfim, um certo saber do agir, que não parece compatível com a virada linguística. Eu entendo que a contradição performativa é uma contradição lógica entre 2 proposições, porque é na hora de prová-la um oponente que aquilo que é compreendido na atitude performativa pode ser traduzido no ponto de vista e constatado no ponto de vista de uma terceira pessoa. Mas o argumento coloca 2 alternativas que são lógicas, e aquele que o cético tem que contra-argumentar se não concorda com
o pressuposto. Então, nas objeções de Habermas, eu não vou falar da questão das ciências reconstrutivas, tudo isso. O fato é que o principal motivo pelo qual Habermas recusa a forma da fundamentação transcendental tem a ver com a pretensão de fundamentar uma obrigação categórica por essa via. E nesse ponto, suas razões, claro, são muito mais convincentes. Então, independentemente do status empírico ou a priori dos pressupostos inevitáveis, a questão que eles têm que responder é por que as regras que regem a cooperação dos filósofos ou cientistas poderiam pretender regular o agir fora das argumentações. Ou seja, qual a relação que existe entre essas regras de conteúdo moral e das argumentações e as regras propriamente morais do mundo da vida. E a resposta de Apel e Habermas é a mesma nesse caso. A resposta é, nas primeiras, nas regras argumentativas, está suposto o critério para justificar as segundas, as normas morais do mundo da vida. Acontece que, nesse ponto, eles depois vão seguir caminhos diferentes pela diferente interpretação do argumento. A prova da conexão necessária entre ações e discurso é realizada por Apel a partir do discurso, de cima para baixo, e por Habermas a partir das ações, de baixo para cima. Bom, como não tenho tempo, eu vou parar por aqui. Então, para concluir, só digo que a grande divergência, então, tem a ver com a possibilidade da filosofia fundamentar uma obrigação moral. É isso. Para Apel, a filosofia fundamenta a moral. Para Habermas, a filosofia fundamenta uma teoria falível das justificações morais. Então, e para concluir, o problema central do debate entre Habermas e Apel sobre a ética do discurso não é se o APT é um argumento conceitual ou empírico. O problema central é, sim, em condições pós-metafísicas, algum argumento, seja conceitual, seja empírico, pode fundamentar obrigações morais categóricas. E nesse ponto acho que Habermas tem toda a razão, né? A resposta é negativa. Ou então depende de que nós queiramos nos autocompreender como seres autônomos, etc, etc, etc. Então, paro por aqui, desculpas que eu passei do tempo. Muito obrigado, professora Marina. Vamos agora nos dirigir para a parte das perguntas. Nós temos algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat do YouTube, principalmente duas, uma do Ivan Rodrigues e outra do Fernando Amaral, que foram, na verdade, devido ao limite de caracteres do chat do YouTube, foram divididas em várias mensagens. Eu vou dirigir a pergunta do Ivan para o Delamar e dirigir a pergunta do Fernando para a professora Marina. Então, primeira pergunta, a do Ivan, dividida em várias partes, né? Ivan Rodrigues. Uma questão para o Delamar, né? Parece-me que a forte oposição normativa que Safatli opõe a Habermas, a oposição de heteronomia sem dominação contra a autonomia, não procede. Não é tão forte quanto Safatli propõe. Na TAC, Habermas chega a caracterizar a autonomia como uma ficção, onde improvável realização efetiva dela. No curso filosófico da modernidade, Habermas apresenta a autonomia como ponto de fuga do desenvolvimento do mundo da vida, sujeito, porém, a impasses, estagnações e retrocessos concretos. Habermas parte da heteronomia concreta dos atores sociais e não do ideal da autonomia, sem excluir tal ideia. Para ele, a autonomia é ideal, contrafactual, inevitável, íncito à comunicação linguística. Mesmo quando Safatli fala de uma heteronomia sem dominação, ele está abrindo a porta dos fundos para a autonomia.
gostaria de saber que Delamar vê esse debate do Safatli com Habermas. Se ele acha que o Safatli tem razão em supor que a sua heteronomia sem dominação é tão incompatível assim com a autonomia habermasiana. Então, essa é a pergunta do Ivan, dirigida ao Delamar. Delamar, posso fazer a pergunta do Fernando para a Marina e depois passando para as respostas? Uhum. Ok, então vamos lá. A pergunta do Fernando, né? O Fernando dirige a todos, eu vou dirigir em especial à professora Marina. Habermas, parece, diz o Fernando, deu 4 guinadas fundamentais na sua ética do discurso. Majoritária, estratégico-sincera, a eticidade como complemento moral, que também leva para o direito à sociedade justa. 2, majoritária em consciência moral e agir comunicativo. 2, estratégica no pensamento pós-metafísico, eticidade em comentários à ética do discurso e na inclusão do outro, e da sociedade justa no texto sobre a utopia realista de 2011. Se essa visão estiver certa, o quanto ele se afasta ou se aproxima de Apel? Porque, em alguns casos, surge estratégia, vida boa e republicanismo e transcendentalidades. Ele dá também parabéns a todos e agradece pelo aprendizado, né? Ele, inclusive, faz uma observação no final sobre que o cético parece que não abre mão, inclusive, do universalismo moral da liberdade de expressão, no caso da liberdade de expressão, e agora, que eu já tinha começado a fazer a leitura, ele pede também que, depois que a professora Marina responder, se o Delamar poderia comentar sobre a pergunta dele também. Então, vamos lá. Delamar, pode ficar à vontade para responder ao Ivan, e se quiser comentar alguma coisa sobre a pergunta do Fernando, também pode. Certo. Bom, então, Ivan, obrigado pela pergunta, né? Realmente, então, nós temos aqui um colega brasileiro, né, que parece que tem uma outra proposta e não concorda com essa, digamos, encaminhamento, né, que o Habermas daria. Eu entendi ontem, por exemplo, que a proposta do André ainda aposta, né, nesse viés habermasiano. O André lá tentou citar várias razões, né, pelas quais ainda se deveria insistir nesse projeto, dentre os quais a universalidade, por exemplo, né. O problema, Ivan, é que essa argumentação que você fez, ela tem mais base na teoria da ação comunicativa, no discurso filosófico da modernidade. Talvez nestas obras realmente você possa encontrar, né, um tipo de autonomia ainda em construção, talvez mais moderada, digamos, porque eu entendo assim que o Habermas ele está ali reconstruindo como, digamos assim, o conceito, como ele veio à luz, digamos assim, né, quase como se fosse a sua gênese, né? Então, essa noção que você põe ali, ponto de fuga, por exemplo, é assim que ele foi aparecendo. Mas a minha impressão é que conforme a obra do Habermas vai avançando, essas noções vão se tornando muito mais fortalecidas na sua argumentação. Onde que eu vejo isso? No próprio direito e democracia, por exemplo, eu acho que você não teria como sustentar essa sua tese em direito e democracia, porque ele tem lá um sistema de direitos que é inegociável, digamos assim, né? E nesses direitos lá está a liberdade jurídica, por exemplo, que é inclusive depois criticada pelo Honneth mais tarde, né, por um conceito de liberdade social. Então esse é um ponto ali, eu acho que tem ali um conceito de direito muito forte ali, né, bastante forte ali, né. Ele diz que são fundamentados absolutamente, que podem ser reconstruídos inclusive pelo teórico, né, e parecem até ser mais fortes do que os direitos de número 4, que seria quase o diferencial dele ali, né. Então, fica ali uma disputa, né, entre os direitos de número 4 e os 1, 2 e 3, quais seriam os mais fortes ali, né. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando ele responde ao Taylor, ele apela a uma concepção bem forte de autonomia e de dignidade. Na resposta ao Taylor, o Habermas acha que ele reafirma esse valor da modernidade e da dignidade,
no sentido da tolerância, lá, inclusive, que o Forst mostrou e tal, mas que cai naquela observação do Taylor de que, digamos, a concepção liberal é no sentido do deixar ser, mas, digamos, não é isso que se reivindica nesses movimentos identitários, não é o deixar ser do liberalismo, né? Ele diz lá, não é o deixar ser, deixar sobreviver, deixar existir. Há uma demanda de que aquilo seja tratado positivamente. Claro que tem um argumento ali, que eu acho que o Taylor não explicita muito bem, que é mais ou menos o seguinte, que o liberal pode dizer isso, que ele deixa ser, e que digamos, o valor depois positivo tem que ser dado pelo grupo específico, porque a posição dele, liberal, tem valor na sociedade. Por isso que ele é cego, digamos assim, à exigência do outro, né? Mais ou menos isso que o Taylor está dizendo. Não, mas você não vê o nosso problema, porque você não tem esse problema, porque, digamos, a sua cultura, ela é valorizada, é reconhecida para aqueles que se identificam com o liberalismo e tal, mas isso não ocorre com os outros que vocês toleram, digamos assim, mais ou menos isso. Então, e aí o Taylor chega a essa coisa de que há uma incompatibilidade entre os princípios da autenticidade e da dignidade, e eu entendo assim que o Habermas, ele é um avatar da dignidade, inclusive ela vai se fortalecendo na sua obra, né, ao longo do tempo, né, ela vai, o princípio da dignidade vai crescendo digamos assim, na estratégia argumentativa do Habermas, né. Então, e sem contar que o Habermas tem um fundo kantiano ali, que eu acho que contamina bastante a sua argumentação posteriormente. Então, assim, a minha impressão é que o Safatli realmente, ele vê uma incompatibilidade ali entre o que ele defende e a perspectiva do Habermas, né? E eu entendi ali, inclusive, pela citação do Safatli, que ele estaria disposto a aceitar as consequências, né, de uma, digamos assim, de um acirramento maior das disputas na sociedade, porque, digamos, essa ideia da dignidade, né, porque a dignidade leva à igualdade, leva à liberdade, leva à autonomia, né, então ela tem e ela inclui ali os ideais de autenticidade, e é dentro da própria forma já da dignidade que o ideal da autenticidade mostra as suas conclusões, digamos assim. Mas, digamos assim, é claro que isso funciona como uma espécie de panos quentes sobre todas essas... Porque, digamos, o modelo liberal, ele consegue administrar isso dentro de um modelo aceitável ali, que no caso do Rawls é mais do que um modus vivendi, mas hoje em dia está cada vez mais claro de que é um modus vivendi mesmo, especialmente sob o ponto de vista das culturas desfavorecidas, digamos assim. Que não há ali realmente uma aceitação pelas razões corretas e tal, né? Então, assim, eu penso assim que o Safatli, ele está disposto a aceitar essas consequências mais, que ele chama ali mais violentas, eu acho, inclusive, né? Porque, a rigor, eu acho que já parte de um diagnóstico de que o que há é uma violência, mais ou menos como o Derrida, né? De que já é uma violência institucionalizada. Então, não tem problema em você ter um outro tipo de violência ali que se opõe a isso e tal, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de consequência o Habermas não está disposto a aceitar, né? Eu acho que ele está confortável com o modelo da dignidade, da liberdade, da igualdade, dos direitos, né? E ele acha que a racionalidade comunicativa também está confortável nesse cenário aí, né? E, claro, por causa que tem ali eu acho que a Marina, ela, digamos, desenvolveu muito bem aquela parte que eu tinha deixado lá em branco, né, porque é claro que tem ali um tipo de argumentação transcendental, né, que, claro, a Baba Hakassan, eu acho que a Marina citou, ela diz que aquilo ali é uma violência transcendental, na verdade, que está ali, porque ela exclui os que não operam por aquele modelo, por exemplo, os céticos, né, ela diz lá que é tão violenta a argumentação transcendental que ela é epiteta de loucos os que não têm aquele, foi o que Aristóteles disse, que é uma planta, né, tanto que eu acho que até o artigo dela se chama Plantas Falantes, né, porque o Aristóteles disse, e se ele não falar, ele é uma fala se você é um homem ou
a exclusão transcendental. Isso, é uma exclusão transcendental. Então, assim, Ivan, eu acho assim que o Habermas, ele, ainda que ele seja quase transcendental, mas assim, ele e o Appiah, eu acho que eles não compromissam essa premissa no seu sistema, né? E eu acho que eles querem justamente enfrentar esse relativismo, ceticismo, diversidade muito radical. Eu acho assim que eles talvez eles tenham uma experiência do nazismo por trás, por exemplo, de que isso conduz a uma violência desmensurada, se for descontrolado, né? Não sei, aí teria talvez outras explicações para serem construídas, né? Enfim, acho que era o que eu podia dizer para você. Em relação à outra pergunta, eu vou esperar a resposta da Marina para ver se eu tenho ainda alguma coisa que eu poderia dizer, tá? Vou já passar a palavra para a professora Marina, mas acho que tem uma questão implícita na resposta do Belomar, que inclusive se coloca como um ponto a mais que a professora Marina poderia comentar, que é se nós devemos ou não considerar a totalidade da obra do Habermas quando nós estamos falando sobre como é que ele concebe a sua ética do discurso, se é sempre a ética do discurso que está em jogo, mesmo no ataque, mesmo no direito à democracia, mesmo na utopia realista, se é sempre a ética do discurso que está em jogo, ou se a ética do discurso é um certo tipo de empreendimento quase transcendental, pragmático-linguístico, que diz respeito especificamente à fundamentação do discurso moral e que é uma discussão relativamente mais isolada e com acento menos sociológico do que nesses outros textos. Mas, então, passando a palavra para a professora Marina. Bom, eu agradeço muito, Fernando, as questões que você colocou, mas eu não sei se eu saberia responder. Essas 4 guinadas fundamentais, gostaria muito de conversar com você sobre essa majoritária, não sei se eu entendi, majoritária, estratégica, sincera, e o quanto se aproxima ou afasta de Appiah em cada uma delas. Sinceramente, não sei. As que ele colocou, a majoritária seria em consciência moral e comunicativa, eu acho. Sim, que eu sei. A outra em pensamento pós-metafísico, a outra em... Eu acredito que ele está se referindo à admissão de Habermas de que, na prática, nós temos que nos contentar com a maioria e não com unanimidades, né, no que se refere ao tipo de consenso de que nós estamos falando. A estratégica no pensamento pós-metafísico, é possível um determinado tipo de ação estratégica que seja linguisticamente mediada, mas se os argumentos e os fundamentos forem sinceros, eles ainda são compatíveis ou alinháveis, né, com os pressupostos da ética do discurso, embora a ação de fundo seja estratégica ou o propósito de fundo seja estratégico. A admissão de uma substância ética nos comentários à ética do discurso na inclusão do outro, e a pré-condição de nós estarmos falando de uma sociedade justa no caso da utopia realista. Sim. Olha, não sei se eu saberia responder. Me dá uma vontade, é um programa de pesquisa, essa pergunta. Adoraria me debruçar nessa questão, mas não sei se eu saberia responder. Agora, conectando com o que o André complementou, me parece que não, a ética do discurso só serve para a questão do ponto de vista moral e o que envolve o ponto de vista moral, mas não desempenha depois um papel na teoria que seja importante. Não sei. Essa também é um pouco a segunda parte desse roteiro que eu pensei quando voltei sobre essas questões. Acontece que eu não estive trabalhando há muitos anos nessa questão da ética do discurso, então foi meio difícil voltar para... Então, justamente, acho que a ética do discurso não desempenha um papel importante na teoria depois.
depois com o direito? Bom, porque também não está claro para mim a relação entre moral e direito em direito e democracia, né? Então, eu já tenho muito trabalho para fazer, vocês me deram. Mas não sei, não saberia responder. Você acha que a posição do Habermas se tornou, com o passar do tempo, menos transcendental do que ela era na sua formulação original, que Habermas foi admitindo com o passar do tempo que as pré-condições substantivas concretas são mais exigentes do que ele inicialmente tinha pensado que elas eram? Sim, eu acho que sim. Você também? Não, eu também acho. Sim, com certeza. E que o Habermas muitas vezes acaba escrevendo de modo que dá a entender que ele sempre tinha dito isso desde o princípio e ele não tinha dito isso. Não tinha dito. Não, mas ele sempre faz essas coisas, né? Sim. Sim. Dela Márcia gostaria de opinar, né? A gente acaba sendo colocado numa situação que é o de que, como Habermas tem como metodologia a reconstrução discursiva, então a pragmática transcendental acaba sendo sempre invocada em todas as obras. Mas não necessariamente isso quer dizer que isso afeta diretamente a ética do discurso, né? O que você acha? Bom, primeiro, Sim? Não, quero ouvir. Sim. Porque o Habermas lá no texto, né, que ele nos enviou ali, né, ele diz que você perguntou ali, mas agora a gente pode considerar toda a obra do Habermas, né, e parece ali que ele disse, olha, eu tive a imerecida sorte de sobreviver ao Apple, né, então eu posso, né, digamos, ainda pôr algum ponto nessa discussão e tal, e o Apple não pode mais responder. Não. Então, ele escreve isso ali, né, porque parece assim como se houvesse uma desonestidade dele em escrever um artigo sobre o Apple, agora que o Apple morreu, né, como se ele estivesse esperando, esperei você morrer, agora você vai ver o que eu vou dizer, você não vai mais poder responder. Mais um daqueles outros textos, né, com Habermas contra Habermas, alguma coisa assim que o Apple sempre fazia, né? Mas, assim, a minha impressão, viu, sobre essa questão ali do Habermas, digamos, André, que você perguntou também ali, se ele vai ficando mais, digamos assim, fortalecendo mais a dimensão normativa, digamos assim, né? Em detrimento de uma dimensão mais reconstrutiva, digamos assim. Eu entendi que a Marina até concordou que ele vai ficando mais normativo, digamos assim. E é interessante porque eu participei de uma banca com o Marcos Nobre a semana passada, né, e ele tem um diagnóstico que eu acho bem interessante. Ela até expôs depois da banca, porque foi uma dissertação sobre isso. E o diagnóstico dele é o seguinte, que quando o Habermas escreveu a teoria da ação comunicativa, digamos assim, ele estava no melhor dos mundos, né? Tinha, assim, os direitos sociais totalmente implementados na Alemanha, um estado de bem-estar social, assim, pujante, tinha os movimentos ali nascendo, meio ambiente, questão nuclear, feminismo, maio de 68, quer dizer, ele era assim, digamos assim, ele podia dizer, nós podemos confiar nos processos emancipatórios realmente existentes, eles estão ocorrendo ali, nesse caso, né? Mas ali na década de 80, isso então, porque ele escreveu esses textos aí na década de 70, inclusive a teoria da ação comunicativa. Só que na década de 80, por exemplo, Tanner's Lectures, já é um fortalecimento da normatividade. Ali ele já está pensando ali em fundamentar um direito moralmente. Por quê? Aí o diagnóstico porque ele já tinha um diagnóstico de que as coisas não estavam, digamos, que a gente talvez não tenha essa percepção, mas, digamos, 89 cai o Muro de Berlim, quer dizer, então já tinha ali ele já tinha conhecimento daqueles primeiros textos do Foucault, ali do final da década, sobre o neoliberalismo, por exemplo,
já tinha começado um tipo de liberalização do estado de bem-estar social na Alemanha, vários movimentos tinham se arrefecido, tinham surgido outros movimentos que, digamos assim, os alemães sempre temem, né, por exemplo. E aí, então, parece que, assim, que na década de 80, ele teria ido para algo muito mais, assim, normativo, que seria um direito fundamentado moralmente, que, digamos assim, seria como uma espécie de barricada que daí se podia fazer contra já um diagnóstico mais pessimista. O discurso filosófico da modernidade é muito diferente de teoria da ação comunicativa, já é muito mais pessimista do que a teoria. Quer dizer, na teoria da ação comunicativa parece tudo positivo, porque ele combate ali a tese da perda de sentido, da perda de liberdade, e lá no finzinho põe um problema que é a juridicização, que se nós olhamos para aquele problema, hoje em dia a gente diz, mas isso é um problema? Considerando que o direito se tornou e outros problemas que advieram, a gente diz, nossa, mas ele realmente estava procurando problema, porque para nós não parece um grande problema, assim, a juridicização das questões atualmente, frente ao que acabou acontecendo. Só que ali na década de 80, isso já começa a mudar, então, por isso que eu acho que ali, viu também Ivan, né, eu acho que o Ronald vai cada vez apelando a noções normativas mais fortes, digamos assim, que começa pelo direito, embora lá em 90 ele enfraqueça bastante a fundamentação do direito, mas não é suficiente, mas a moral ele não enfraquece lá a fundamentação, aí é que está. Então, assim, viu, Marina, eu acho que você tem realmente um ponto interessante, porque, assim, na década de 80, ali, ele constrói uma moral ali, que apesar de ter umas poucas diferenças com Apple ali na fundamentação, ela é bastante forte também ali, né? E claro, aí o que ele faz posteriormente é tirar o direito desse guarda-chuva, mas não significa, como você bem disse, que ele pôs a moral completamente de lado, como tem uma interpretação que diz que a ética discursiva sofreu um eclipse ali em direito e democracia, que ele se tornou um tipo de positivista jurídico, qualquer coisa do gênero, né? Não, eu acho que ela é apenas deslocada para cumprir uma outra função, digamos assim, né? Uma função, inclusive, eu acho, de teoria da justiça. Sim, mas eu não acabo de entender a posição da ética do discurso na nova arquitetura arquitetônica, porque essa ideia de que não tem nenhum tipo de motivação a moral não me parece plausível, porque ele aborda a questão da relação entre moral e direito funcionalmente, de uma perspectiva de um observador, e não parece que em nenhum momento adote a perspectiva participante, e a motivação, que a moral não tem nenhuma motivação, eu não acho plausível. Ele diz que não tem, que falha em proporcionar motivação naqueles casos em que você observa que há um amplo descumprimento das regras morais, em que você seria o único que ainda insiste, né, em se manter fiel a essas regras, em detrimento de todos os prejuízos que você está sofrendo por causa do comportamento dos outros. Sim. Não sei. Talvez, Marina, isso comporia um pouco o pessimismo dele que estaria se desenhando, entendeu? Porque assim, ó, parece que lá no texto de 83, ela ainda tem uma capacidade motivacional, porque ele chega a apelar lá no final da argumentação, você lembra muito bem, ele naquele último passo contra o cético, ele apela a um conceito de eticidade, no sentido hegeliano, né? Ele, no fundo, diz, olha, você não tem como não agir moralmente, porque senão você está se excluindo de uma forma de vida comunicativa, inclusive ali ele apela à loucura, né? Pois é, então, ali parece muito confiante, como você está dizendo assim, no poder motivacional da ética discursiva, mas lá em 92, isso ele já não tem mais essa confiança, assim. Não, mas então, como que o direito tem que estar de acordo com a moral, se os argumentos morais podem aparecer na criação do direito ou podem não aparecer? Então, como qualquer decisão tem que estar de acordo com a moral? Eu nunca entendi isso. É uma questão ali. Eu gosto, né, tem
um diagrama que ele apresenta lá no texto, que ele diz assim, que é um modelo de circulação, né, acho que é do poder, ou do direito. E naquele modelo, ele diz assim, que tem os problemas que vão adentrando, digamos, para a esfera política, mas tem uma fase intermediária que é a fase moral. E depois é que adentra no âmbito jurídico. Então, parece assim que ele está dizendo que a moral não tem mais um papel positivo na legislação, mas ela tem um papel negativo. No sentido de dizer assim, olha, tais matérias estão excluídas. Então, seria uma espécie de comissão de Constituição e Justiça, né, do Parlamento. Do Parlamento, né? Todo projeto... Um limite negativo, né, para o direito... É como se fosse a versão do Habermas da regra de Radbruch. Isso. Então, ele passaria... Então, seria uma espécie de filtro. A moral não seria incapaz de dizer o que fazer, mas ela diz o que não se pode fazer, né? Digamos assim. Porque aí já tem um histórico consolidado. Tudo bem, mas isso nas argumentações políticas. Mas no nível individual, parece que ele não fala do papel da moral. Aí é uma questão realmente, né, para ser tratada, né? Eu acho que... Felizmente, nós não teremos que tratar, porque fomos salvos pelo tempo aqui. O tempo está se esgotando. E aí? Não teremos que continuar expondo as nossas dúvidas a respeito dessa matéria. Então, eu agradeço pela Maga, agradeço eu agradeço muito. Foi muito bom. Pelas apresentações, pela disponibilidade para as perguntas. Agradeço também ao público que nos acompanhou pelos comentários e pelas perguntas que foram deixadas no chat, e vamos continuar na parte da tarde com as sessões do nosso colóquio, lembrando o link para as transmissões que está sendo colocado aqui, pelas quais vocês podem acessar onde é que estão as nossas transmissões pelo YouTube. Então, agradeço novamente a todos e daremos por encerrada essa nossa mesa, muito bem sucedida dentro do nosso colóquio. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.